Hello, oitavo ano, how are you? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Bom, galera, hoje nós vamos iniciar o Chapter 7, o capítulo 7, que vai falar um pouquinho sobre Urban Arts, artes urbanas, certo? E aí, o capítulo 7, ele inicia com uma frase bastante interessante, que eu não vou traduzir, mas eu vou ler com vocês, mas eu quero que vocês traduzam e tentem extrair o sentido dela, tá bom? É o seguinte: Some people become cops because they want to make the world a better place. Some people become vandals because they want to make the world a better looking place. Certo? É uma frase bastante interessante. É uma frase que eu acho que ela é atemporal, no sentido de que nunca vai sair de moda, né? E eu quero que vocês filosofem aí quanto a ela. Vocês pensem um pouquinho sobre o real significado dela, tá bom? Galera, aqui a gente tem vários textinhos, mini textinhos, que vão estar descrevendo, vamos dizer assim, as figuras que aparecem do lado direito da tela, certo? Eu vou ler com vocês. Letter A. Traditional street art. Painting on the surface of public or private property that is visible to the public, commonly with a can of spray paint or roll-on paint. Tá? Então, no caso, vocês vão identificar qual é a figura que se caracteriza por essas informações, tá? B. Stencil. Painting with the use of a paper or cardboard cutout to create an image that can be easily reproduced. C. Sticker. Images or messages in public spaces using homemade stickers. D. Mosaic. The art of creating images with an assemblage of smaller parts or pieces. E. Video projection. Superimposition of computer-manipulated image onto a surface via light and projection system. And F, a última, street installation. It uses 3D objects and space to interfere with the urban environment, certo? Então, nesse caso, vocês vão colocar qual é a letrinha correspondente para cada imagem, certo? Vocês devem se lembrar que todo início de capítulo eles deixam um questionamento, uma pergunta. A pergunta do Aprender a Conviver desse capítulo vai ser o seguinte: Are there examples of urban arts in your region, town or city? How do they impact your daily life? Se aqui na nossa região, na cidade que a gente mora, tem algum exemplo de arte urbana, né? E aí, quando eu me refiro à arte urbana, vocês podem ver aí o exemplo da própria foto, a pichação, mas não apenas uma pichação para denegrir a imagem, né? Porque, na verdade, as pichações, normalmente elas têm uma mensagem por trás. Não é apenas pichar por pichar, né? Elas têm uma mensagem, elas transmitem alguma informação. E muitas vezes as pessoas, né, que a gente fala, os vândalos, como assim são chamados, eles acabam só pichando por pichar. Mas a arte mesmo, ela é bastante interessante em cidades grandes, em cidades maiores do que Bom Jesus. Vocês encontram vários exemplos de urban art, e a pergunta que é deixada aqui é se aqui no caso, em Bom Jesus e na nossa região, tem algum exemplo que vocês consigam se recordar. Então eu peço para que vocês prestem atenção e tentem lembrar se tem ou não, certo? Vocês vão perceber que nossas aulas daqui para frente vão ficar um pouco mais enxutas, vão ficar um pouco menores. Por quê? Eu vou pegar os capítulos e vou dividir em duas partes, em duas aulas, como ocorria quando presencialmente.
Então, a aula de hoje, ela não vai iniciar com gramática, tá bom? Eu separei a metade do capítulo, que vai aparecer questões de interpretação de texto, questões de leitura, e na nossa posterior, né, na nossa aula posterior, que vai aparecer a gramática. Então, vou ler com vocês o seguinte texto. Google Arts and Culture. Percebam aí que é como se fosse um site, né? Tem a questão de fazer login e etc. Os autores logo embaixo. The City of Philadelphia Mural Arts Program was honored to work with one of the nation's cultural treasures, poet, activist, and educator Sonia Sanchez. The project, Peace is a Haiku Song, engages the Philadelphia community and beyond in an exploration of the haiku as a vehicle for peace and urban transformation. The exciting project culminated in a mural honoring Sanchez as a celebrated practitioner and teacher of the haiku. The mural is inspired by Sanchez's belief that the haiku form is inherently non-violent in its intent and structure and engenders beauty, serenity and brief reflections. Certo? Se vocês olharem do lado direito, está escrito assim, ó, details, detalhes. The title, Peace is a Haiku Song, creator Josh Sarentit's Paris stencil, date 2012 10 1, né? Na verdade, vai ser 2012 January 10th, né? Que é 10 de janeiro. Location, Philadelphia. And location created Philadelphia too, também, certo? Professor, eu tenho muita dificuldade em interpretação de texto. Vocês têm que sempre levar em consideração quais são as palavras que vocês já sabem, prestar bastante atenção no título, que o título ele sempre vai direcionar. Claro que ele não vai falar o texto todo, mas ele vai direcionar vocês sobre o assunto que o texto trata, pelo menos um pouquinho, vamos dizer assim. E as palavras que vocês ainda não sabem, vocês devem pegar o hábito de sempre traduzir. Por quê? Enquanto vocês lerem um texto e não traduzirem aquilo que vocês não entendem, provavelmente vocês não vão conseguir obter vocabulário. Então, é bastante importante sim que vocês comecem a traduzir e, mais do que isso, escrever, né, o real significado das palavrinhas que vocês não conhecem, certo? Aqui é um exemplo, né, de urban art. Se vocês perceberem, ao redor tem várias frases, mas como eu dei um print do livro digital, para mim tá bem pequenininho. Então eu peço para que vocês leiam, tá? E tentem extrair o que essas mensagens têm em comum. Qual é o assunto que elas têm em comum, certo? Check the elements you can notice. Artist's name, location, materials used, monetary value of the work, name of the project, technical information on the work, visual registration of the work. Certo? Number 2. Where do you find texts like this? Museums, new websites, online exhibits. D. Online stores. And E. Personal blogs. Certo? Você, no caso, pode ver se tem mais de uma opção ou uma única opção. Aqui é um outro textinho, nesse caso já tem o Language Tip, que vai ser o vocabulário para ajudá-los. Eu vou ler rapidamente. Os Gêmeos, certo? Twins from São Paulo, pillars and one of the most important artists in the history of street art, currently the leading modern art representatives in Brazil. They exhibit their paintings, sculptures, and installations
in the most prominent art institutions in the world. Title, Untitled. Creator, Os Gêmeos. Date, 2013. Location, São Paulo, né? Tem aí o nome da avenida, Avenida 23 de Maio, São Paulo, certo? Read the texts and answer the questions. What is the objective of the project? Peace is a haiku song. B. Do Os Gêmeos produce only street art? 4. How do you usually get in contact with art in your life? Do you enjoy it? How does art make you feel? E aí eu quero que vocês depois respondam tudo isso com bastante calma. O log 1, tá bom? Vocês percebam que tem aí um QR Code no finalzinho. Access the QR Code and check the Mural Arts Philadelphia website, que vai dar acesso a outro website. And select one artwork to write about, certo? As páginas são 60 to 63, 60 a 63, sendo que a última é a questão do log, que pede para vocês selecionarem uma arte, um trabalho de arte, para escrever sobre, tá bom? Vocês podem fazer tanto no caderno quanto digitado, tá bom? Nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, and goodbye!